ele ficou irritado ao ponto de me cobrar de novo. Você é um servo mau, você não tem compaixão. Como é que eu vou ter compaixão de você? Então, quando o prefeito não resolve, você vai até o governador. No momento que o meu patrão soube a crueldade que eu fiz, e ele ficou irado, irritado, e aí então decidiu me castigar. E Deus deu uma inteligência para a gente. Não precisa ser muito. Com o mínimo a gente consegue imaginar. Se ele me perdoou e eu fui cruel, que eu também deveria ter feito isso, e se eu não fiz isso, ele ficou irritado ao ponto de me cobrar de novo. Você é um servo mau. Você não tem compaixão. Como é que eu vou ter compaixão de você? Então ele me castigou. Então o que eu digo para vocês é que isso é uma parábola, tá? A parábola do servo impiedoso. Pessoal, nos dias de hoje, não é só apenas uma dívida, isso foi uma parábola, mas pode ser que ofensas, às vezes a gente ofende muitas pessoas, a gente não tem paciência, a gente já começa a ofender. Pessoal, a língua é um veneno para a gente, porque quando a gente ofende alguém, a gente não está fazendo uma mal para essa pessoa. A pessoa sim vai se sentir ofendido. Isso na cabeça da pessoa, ela vai ficar sofrendo, a cabeça manda o corpo, a pessoa vai sentir o desconforto e por aí vai, você sabe muito bem. E a gente que ofendemos o nosso Pai Celestial, ele sempre está junto com nós, dentro de nós, conosco o tempo todo. Ele vê tudo, ouve tudo. Muitas das vezes a gente vai até a igreja, ou até em casa mesmo, ajoelha e pedimos perdão, meu Pai do céu. Deus, me perdoe por situação A, B, C, D e por aí vai. E Deus é misericordioso, Ele perdoa a gente. E a gente, no dia a dia, a gente anda ofendendo muita gente. E aí? Muitas vezes a gente não tem, a gente tem capacidade, mas a gente não quer usar essa capacidade de pensar. Se eu vou falar uma coisa pro fulano ou pra fulana, será que a pessoa, por querer, fez aquilo? Você é um ser humano, eu sou um ser humano, nós somos seres humanos. A gente comete muitos erros. A gente não pensa direito antes de dizer algo. Então a gente acaba ofendendo muita gente. Sendo que muitas das vezes muitas vezes a gente procura Deus para pedir perdão das ofensas. Lembra da oração Pai Nosso? Não apenas leia porque está decorado. O Pai Nosso, na minha opinião, tem que ser orado cada frase que você vai dizer, cada versículo, porque foi como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, quando a gente ora, a gente tem que pensar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, a gente tem que perdoar as pessoas. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, não é só porque a gente está ofendendo, muitas das vezes tem gente que ofende a gente com o mínimo, que não deveria. Muitas das vezes a pessoa fez tão mal para você que é tão difícil você perdoá-lo. Mas veja bem, existe dois pontos. Um, que você vai perdoar uma pessoa, e ao outro ponto, você vai ofender a pessoa. Na minha opinião, perdoar uma pessoa e ofender são duas linhas diferentes, certo? Porém, imagina você coloca uma diagrama ali. Você coloca um lado ofensa, outro lado perdão. Então, quando você ofende uma pessoa, a outra pessoa que foi ofendida, essa pessoa pode perdoar você. Mas aí quem está com paz é a pessoa ofendida. E você que ofendeu? E aí, como é que fica? Como é que fica? Você vai pedir para Deus: Deus, me perdoe pelas ofensas, certo?
Mas será que da próxima vez que você vai ofender alguém, você não deveria pensar que, que eu tenho que perdoar? Porque se o perdão vem antes da ofensa, não há ofensa. Entende? Então, faz o seguinte, pensa um pouco. Na minha cabeça, eu consigo pensar assim: se eu coloco na diagrama, coloco a ofensa de um lado, perdão do outro lado, baixa duas linhas ali, depois da ofensa vem perdão, do perdão, e aí? Do perdão, você coloca consequência, consequentemente, o segundo, a segunda ação. A segunda ação, se for perdão e não ofensa, a gente está interligando um com o outro. Então, com isso, a gente diminui os nossos pecados, das ofensas. Então, se a gente parar para pensar, gente, eu mesmo, muitas das vezes, eu respondo as coisas sem pensar. Nisso eu estou ofendendo muita gente, às vezes eu nem percebo. Mas se eu parar para pensar e eu coloco perdão em primeiro lugar, eu tenho certeza de que a minha resposta será muito diferente daquela que se eu tivesse dito antes de pensar do perdão. Se você gostou desse vídeo, se ajudou, faça parte desse trabalho que eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Envie para uma pessoa. De repente, você nem sabe, às vezes o seu círculo de amizade, alguém esteja precisando algo desse tipo. E aí você enviando, de repente uma outra pessoa pode ser ajudado através dessas palavras. E dessa forma você estará fazendo parte dessa jornada, desse trabalho. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Antes de eu gravar esse vídeo, eu pedi para o Espírito Santo que, que tudo o que eu dizer, que será dito através de você, que será dito a tua vontade. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Esse vídeo provavelmente eu vou ter que dividir em duas partes, porque o vídeo ficou muito grande. Então vai ser duas partes e eu vou publicar a primeira parte em seguida a segunda. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o dia de vocês, a semana, o mês, o ano. E que Deus abençoe sua família. E nunca deixe de aproximar de Deus. Nunca deixe de aproximar de Deus. E como eu disse no início do vídeo, se você puder, baixe o aplicativo. Não deixa de ler a liturgia diária, que é muito bom, muito bom. Isso muda a gente. Querendo ou não, mesmo se mudar 0,1%, é melhor 0,1% do que sem mudança nenhuma.